Boa noite. Nós estamos no dia 8 de dezembro de 2020, iniciando mais uma noite de estudos das obras de Chico Xavier com o espírito André Luiz. Estamos estudando o livro Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação de Segismundo. Então sejam bem-vindos mais uma vez. Já estamos aqui aguardando. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que já estão entrando aí na nossa página. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e que a paz do nosso Mestre Jesus nos inspire sempre. Então, boa noite, Patrícia. Boa noite, Angélica. Boa noite, Tereza, Cris. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só acertar aqui para a gente já dar início. Então vamos lá. Boa noite, Maria Regina. Boa noite, Isabel. Boa noite, Sueli. Boa noite, Márcia. Então, sejam bem-vindos. Deem um retorno sobre o som, como é que está, tudo bem? Para a gente poder estar começando, som, imagem. Deixa eu só botar aqui. Boa noite, Soraya. Tudo certinho? Obrigada, gente, pelo retorno. Legal, que bom. Então já vamos iniciar o estudos da noite de hoje. Oh, meu Deus, linda. Obrigada, Angélica, pelo carinho de sempre. Beijo no seu coração, tá bom? Então vamos lá? Eu peço sempre quando a gente for começar o nosso estudo, aqueles que quiserem e puderem, colocar o seu copo, a sua garrafinha com água, que a gente faz a prece inicial e pede sempre a espiritualidade amiga para que fluidifique a nossa água, né? Colocando nela o medicamento que a gente precisa. Então vamos lá elevar os pensamentos. Hoje, em especial, vamos pedir pela Daniela, Victor, José Paulo e Pietro. Então, Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome para os estudos da noite. Gratidão, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade de estarmos experienciando na carne, buscando o despertar espiritual. Mestre, alarga a nossa compreensão. Dê-nos sabedoria para que tudo que dissermos, tudo que ouvirmos, para que esteja de acordo com os vossos ensinamentos. Que nesse momento, a falange de espíritos abnegados, trabalhadores de tua seara, os benfeitores, os nossos mentores, familiares que nos precederam além-túmulo e que zelam e velam por nós, que sintamos a presença desses irmãos, alargando a nossa compreensão, dando-nos sabedoria, discernimento e trazendo para nós a mansuetude, serenidade e tranquilidade tão necessárias. Acalme os nossos pensamentos. Que sintamos agora as energias e as benesses advindas do alto na nossa direção. Que a equipe de trabalhadores abnegados de tua seara faça uma varredura em toda a área construída e não construída dos nossos lares. Que todos os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, sejam transmutados em fluidos salutares. Que as águas e os alimentos sejam nesse momento fluidificados e recebam lenitivo, o medicamento necessário para o refazimento de cada célula física e espiritual nossa. Que tenhamos nesta noite a oportunidade
da elevação do nosso padrão vibratório, pela elevação dos nossos pensamentos. Que nos conectemos com a boa nova, com o teu evangelho, e que possamos, através dessa doutrina consoladora, termos o conforto, o amparo, o auxílio e a visão ampliada do espírito que somos no corpo em que transitoriamente habitamos. Pedimos mais uma vez por todos os nossos doentes. Então, nesse momento, além das pessoas que eu já citei o nome, a Daniela, o Pietro e todos os familiares, o Victor, também gostaria, Senhor, de pedir pelas pessoas que estão sendo mentalizadas por cada um que assiste agora a nossa reunião. Mentalizemos os nossos doentes, os nossos necessitados, àqueles que necessitam de um olhar de misericórdia do médico dos médicos, do médico das almas. Porque o Senhor sempre disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Porque comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Acreditando nisso, não importa o fardo que carreguemos nesse momento, sabemos que contigo fica muito mais leve, muito mais fácil. Que sintamos então a tua presença, que vossas mãos se estendam na nossa direção, Mestre, dos nossos doentes, a nós mesmos, porque o Senhor nos conhece muito mais que nós mesmos, sabe das nossas reais necessidades. Auxilia-nos, ampare-nos e conforte-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Mais uma vez, iniciando, lembrando que esse capítulo que nós estamos vendo, cujo nome é Reencarnação, e nós estamos falando em particular da reencarnação de Segismundo, lembrando que Segismundo, em uma das suas encarnações de passado, foi um assassino do Adelino, levou a Raquel, tadinha, para o prostíbulo, então ele desvirtuou aqueles com os quais ele caminhou sobre a terra em uma das suas existências corpóreas. No plano espiritual, a sua consciência perturbada e desequilibrada deixou-o por muitos e muitos anos em planos inferiores, até que, arrependido, ele resolve reparar. E aí reencontra no plano espiritual o Adelino, a Raquel, recebe o perdão desses queridos, e esses então, junto com ele e a espiritualidade amiga, planejam uma nova existência terrena, onde voltarão sobre o mesmo teto, no mesmo lar, sendo agora o assassino de outros tempos, filho, e aqueles que foram suas vítimas, pai e mãe. Então é esse o panorama que nós estamos vendo. E aí, para quem é espírita, fica até mais claro entender que nós, enquanto família, estamos reunidos, comendo no mesmo sal, sobre o mesmo teto, não por acaso. Há um propósito, muitas vezes, de provação, de resgate, de aprendizado e de desfazer nós em laços, trabalhando esse amor verdadeiro, trabalhando o perdão verdadeiro, que às vezes demora séculos para que a gente consiga uma existência e estejamos capazes de perdoar e amar. Vocês viram também que para Segismundo voltar, o plano espiritual teve um trabalho enorme até agora, está tendo, não é à toa que esse capítulo 13 ele é tão grande, dividido em várias partes, porque o trabalho é justamente quando na carne a gente se esquece quais são os propósitos da nossa existência corpórea. Às vezes a gente vive apegado na matéria, nos bens terrenos, e não imaginamos por que nós estamos com essas pessoas, que às vezes a gente olha e fala: eu tenho um filho ingrato, uma esposa ingrata, um marido ingrato, uma família, pai e mãe que não me amam. Então, quantas coisas a gente não reclama, sem saber o que está por trás. Porque se a gente olha essa única existência, seria muito pouco para dimensionar as situações adversas pelas quais nós passamos. Então, não teria como explicar as doenças de crianças ditas inocentes e que sofrem tanto,
não teria como explicar a aversão que certos filhos sentem pelos pais e vice-versa, não teria como explicar o ódio que às vezes se tem, mesmo tentando fazer tudo por aquele ser que habita conosco sobre o mesmo teto. Então a gente sabe que família é um cadinho purificador que separa a joia rara das impurezas, porque nós somos todos centelhas divinas. E é esse o panorama. O mais interessante, que a gente sempre começa falando e orientando para que a gente não perca o fio da meada, é que planejar a existência terrena é feita por entidades espirituais superiores, sempre melhores que nós, que por nos amar muito, por nos conhecer de outras existências, estão ligadas a nós por laços espirituais, afetivos que não se desfazem, como a gente tem os laços que se desfazem na carne. Esses laços, essa família espiritual é a que fica. E a gente vê que há um planejamento, há inclusive em cada colônia um local em que se faz até um protótipo, um desenho do corpo físico que nós teremos quando nessa experiência corpórea. Então nada é assim de qualquer jeito. Nem as doenças que o corpo começa a desenvolver, nem as coisas que nós trazemos. Então tudo é muito bem pensado. Mediante isso, se nós já temos uma condição espiritual melhor, nós podemos inclusive participar da elaboração desse plano reencarnatório ou desse planejamento reencarnatório. O contrário também acontece. Se nós não tivermos essa maturidade espiritual, como há um monte de gente que não tem, que passa pela terra chafurdeando na lama, vivendo no mundo, achando que a vida é só isso aqui, e vou fazer hoje o que amanhã a terra há de comer, não é assim? Vou viver hoje o que amanhã não sei o que vai ser, eu só sei do hoje. Então, essas pessoas, da mesma maneira que elas não entendem agora no corpo físico a transitoriedade da vida, também elas não conseguem lá no mundo espiritual entender o planejamento e a importância do voltar com um novo corpo físico e com uma nova oportunidade. Então, raros são aqueles que estão despertos do lado de lá também. Às vezes a gente chega tão despreparado, porque não se preparou aqui na vida terrena, entendendo que somos espíritos, compreendendo o desencarne como uma maneira de deixar uma roupa que envelheceu e voltar para a nossa verdadeira vida, porque a vida é uma só, estando no corpo físico ou fora dele, é a mesma. A diferença é que aqui estamos transitoriamente por um tempo nesse planeta escola, buscando uma melhor versão dos nossos espíritos. Subir em direção ao Criador, na verticalidade, tendo Jesus como nosso modelo e guia. Então esse é o panorama. E Segismundo, então, o algoz do passado, está tendo a chance de voltar como filho na família de Raquel e Adelino. E vocês viram que tem espíritos no plano espiritual que são chamados de construtores. São eles que vêm depois do tálamo conjugal, depois da união sexual entre dois seres, e não importa a questão afetiva com quem que nós moramos, ainda nós precisamos de um órgão masculino, de um órgão feminino, para que nós tenhamos, então, nesse caso, o nosso corpinho. Então, esse corpo que nós hoje temos, graças a Deus, partiu de todas as situações fisiológicas onde os órgãos genitais se encontraram. Mas a espiritualidade nesse capítulo vai mostrar para nós, como já vem dizendo, que a união sexual não é aquela inferior que a gente busca com pensamentos pervertidos, atraindo para junto de nós espíritos inferiores como nós, que fazem da vida sexual algo que é só animalesco, como os animais. A gente aprendeu que a visão espiritual do sexo é trocar inclusive a palavra união sexual por união de qualidades, de virtudes, de troca e permuta de amores espirituais. E eles falam a beleza disso. Quando a gente vivencia com muita integridade o sexo é troca de carícias não só, é troca de virtudes onde eu estou me entregando ao outro, dizendo quanto ele é importante para mim e vice-versa. Então há amor envolvido.
E quando há amor envolvido, os bons espíritos são atraídos e afastam os espíritos inferiores para que aquele momento de união conjugal seja respeitado. O mesmo não acontece se o casal tiver a mente voltada para o lado animalesco do sexo, o lado pervertido. Então não tem essa mesma união, então tem testemunhas na hora. Os bons espíritos deixam esse momento para que a paz e o amor do Criador reinem. E para que o corpinho espiritual que a gente vai, através dos nossos órgãos físicos, favorecer ao espírito reencarnar, seja produzido dentro das bases e das leis divinas. Porque mesmo sendo tudo fisiológico, há um grupo de espíritos que estão ali cuidando na escolha da cromatina, do DNA, vendo tudo direitinho, conforme o desenho que foi feito lá em cima, para que a gente esteja realmente tendo um perispírito e um corpo terreno naqueles moldes. Eu acho que deu para dar um esclarecimento, né, para que vocês possam, de novo, estarem aqui coesos comigo, unidos nessa parte do estudo onde nós paramos. Tudo bem, gente? Vão me falando aí se tiver alguma dúvida, tá? Agora nós vamos continuar. Nós paramos na página 214. Lá em cima, na 214, a gente estava ouvindo Alexandre contando o quanto é importante a gente levantar o padrão das nossas forças morais. E essa frase repercutiu, né? Muita gente acabou reescrevendo ela nos comentários, para que a gente não esqueça, porque são as nossas forças morais que vão demonstrar quem está conosco, quem são as nossas testemunhas. Então, isso que a gente não pode esquecer. Continuando, nós começamos então a lição. Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Por quê? Nesse momento que ele tem que voltar, ele estava agora com medo, receoso, porque a gente planeja uma coisa bonita lá em cima, idealiza que nós vamos ser capazes de reescrever uma nova história, um novo roteiro para o nosso espírito, de tal maneira a acertar a nossa bússola com Jesus, e quando estamos aqui a gente se esquece. Se esquece, faz, né, tudo errado de novo, estacionando, porque retroceder, ninguém retrocede. Voltar ao nosso jeito animalesco de antes, não, são nossas escolhas. Ou a gente estaciona onde nós paramos, ou a gente galga degraus acima. É essa a questão. Então aqui Segismundo estava com medo, por isso que nessa fala Alexandre então diz, por favor, né, agora que a gente está começando, que está chegando, tem espíritos que vão para a existência terrena sem preparo nenhum. Você teve todo o nosso amparo, então levante o padrão das suas forças morais. E nesse momento ele ouve respeitosa advertência. E o André Luiz fala que reconheceu que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, Alexandre, André Luiz diz que não hesitou em dirigir-lhe, né, novas consultas, fazer novas indagações. E aí André Luiz pergunta assim, com forte interesse, existem então aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Aqueles que estão lá no mundo espiritual precisam voltar para a Terra, para a experiência corpórea, mas não tem nem noção, não participaram desse preparo, não tem noção do que eles estão indo fazer de novo na Terra? Existe esse tipo de espírito? Resposta de Alexandre. Certamente. Assim também como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Olha lá a resposta dele. Claro que tem. Do mesmo jeito que aqui na Terra eles vivem como se fossem do mundo, sem buscar os valores e os tesouros do espírito, eles chegam lá em cima despreparados, não têm noção, não querem saber, e aí precisam que espíritos amigos e benevolentes
preparem para eles outra existência, porque eles não têm maturidade ainda para fazer as suas próprias escolhas. São crianças espirituais. Resumindo, tecla SAP, é isso que Alexandre falou. Olha só. E olha como ele diz depois. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo, aqui. Então, o que nós estamos tentando fazer agora, eu e todos vocês? Educarmos as nossas almas, educarmos os nossos espíritos, compreendendo que somos espíritos habitando transitoriamente um corpo. Se a gente tiver essa noção, todos os dias nós sabemos que aqui nós estamos de passagem. E o que nós fizermos aqui é o que nós vamos levar. Aí fica mais claro entender a fala de Jesus, a cada um segundo suas obras. Tá bom? Gente, eu recebi mensagem também individual de pessoas falando que acho que assistem através de vocês. Onde que tá a página no Face? Então, se tem alguém que compartilha e outra pessoa assiste junto, por favor, tá? Pode compartilhar, hein? Porque eu não sei, né? O meu tá na minha página, de repente mandaram no WhatsApp. Então, vamos lá. Do mesmo modo aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhe organizam novas tarefas redentoras, e quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. Tá vendo? A maioria, ele não disse que é um ou outro, ele está dizendo aqui que a maioria das pessoas não tem condições pela imaturidade espiritual, crianças espirituais que ainda são, de planejar a sua volta, de entender as falhas, de fazer, pelo crivo da razão, uma análise pela consciência das suas obras e dizer, olha, eu preciso ajustar aqui ou ali. Então a maioria não tem noção, é ignorante nisso. Por isso que ele continua dizendo que o trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. Isso é uma coisa linda. Alexandre também está falando que geralmente são as mães que veem os filhos em condições equivocadas, inferiores, sofredoras, e elas pedem, quero voltar e quero tê-lo de novo em meus braços. Quero cuidar dele para ver se dessa vez eu consigo fazer algo a mais por ele que não consegui fazer em outra existência. Geralmente é assim que acontece. Por isso que fala tanto aqui das mães. Quando a gente chega nessa condição de espírito, de receber alguém através de nós, com o título de nome Mãe sobre a Terra, é porque nós já estamos conseguindo a vencer o nosso egoísmo, a vencer o nosso orgulho e a ter esse amor que é pura caridade, renúncia e dedicação. E é isso que ele diz. Então, os bons espíritos do plano superior e aquelas que são mães, que se propõem a receber, que fazem esse intercâmbio e que planejam toda essa nova existência corpórea. São inúmeros os que regressam à Terra nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Então não vamos pensar nós que todo mundo planejou a própria reencarnação, que não foi assim. Alguns teve outros com condições melhores que pensaram por eles, que lhes ofereceram um corpinho onde ele não falhasse tanto e que estão nesse momento cuidando, inspirando e caminhando junto. Porque quando a gente pensa num pedófilo, num traficante, num assassino, numa pessoa que está ainda totalmente equivocada no bem, essa pessoa tem um amor. Ela também não está ao léu. Teve uma mãe que a recebeu. Tem algumas testemunhas ou várias testemunhas no plano espiritual que estão ali, olha, inspirando e orando para que ela dê um passo na direção do Criador.
Mas é claro que é a cada um segundo as suas obras. E é isso que a gente está vendo aqui. A explicação não podia ser mais lógica, nós estamos vendo aqui, né? E uma vez ainda admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor e ao despedir-se, quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano, que é o espírito amigo que está ajudando nessa reencarnação a família do Adelino, a família da Raquel e Segismundo. Então Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou Alexandre comovidamente e falou: contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Então vamos pensar, né? A cromatina aí como um complexo de DNA e proteínas dentro do núcleo celular. Todos os necessários ali, as características, né? Então ele pediu auxílio de Alexandre para isso. Então veja, não é assim, houve a união conjugal através do sexo ou da união de qualidades, né? Pensando no sexo divino, com amor, e logo após começa o trabalho da espiritualidade. E veja que tem espíritos construtores, espíritos designados a observar tudo isso para que o desenho lá de cima seja exatamente o desenho do corpinho que vai ser produzido fisicamente aqui. Com muito prazer, redarguiu o bem-humorado Alexandre. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim, diz André Luiz. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Na verdade, ele queria saber como que é isso, né? Como que a espiritualidade ajuda? O que ela faz? Como que é esse processo? E aí ele pensa assim, ó, será que Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Que realmente os espíritos colaboram na formação do corpinho da criança? Como interpretaria o casal as atividades do plano espiritual, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Vocês estão vendo que André Luiz está aprendendo ainda, né? Mas não é como se estivesse ouvindo meus pensamentos. Os espíritos ouvem. Não precisa verbalizar. Pensamento é matéria, ele toma forma. Aquilo que a gente chama de telepatia aqui acontece muito no plano espiritual. A gente pensa, o outro já está sabendo o que a gente está pensando. Não precisamos verbalizar. Em casos dessa natureza, diz Alexandre André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal, olha como é que os construtores vão fazer, né? A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, precisa da união sexual, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Olha que interessante. Então aqui ele está explicando para André Luiz que a espiritualidade está por trás. Mesmo sabendo que os órgãos estão ali em funcionamento, que é tudo físico, é da natureza, mas o tudo físico, as características, tudo aquilo que leva a pessoa a ter esta ou aquela doença, este ou aquele problema, este ou aquela, esta ou aquela característica, tudo foi muito pensado lá em cima. Não é de qualquer jeito. Vocês vão lembrar daquela senhora que veio com o desenho dela dizendo para Alexandre, por favor, isso está lá atrás, né, que a gente já viu,
Por favor, olha, eu vi o desenho a forminha, né, do corpinho físico que eu vou ter na Terra, e eu percebi que eu acho que se eu for desse jeito não vai ser muito legal, posso me perder. Eu não quero ir muito bonita. Então eu gostaria de ter um problema na tireoide, porque tendo esse problema na tireoide eu vou ter uma dor, um cuidado para que eu possa perceber que eu estou ali focada no espírito que sou e não no corpo em que eu estou. E ela diz, eu não quero ir tão bonita, eu não quero ter esse molde perfeito. Só que quando a gente chega aqui, que a gente se vê, o que a gente faz? Se desespera, esquece do que pediu. Então é muito interessante olharmos para nós no espelho, não só para as características físicas, mas a gente ter amor por esse corpinho que tem um monte de espírito que gostaria de ter e está numa fila. Chega a ser quase 10 vezes mais que a quantidade de gente que habitando na Terra. Muito mais. E eles estão todos precisando de um corpinho. E nós temos, e às vezes reclamamos do corpo que nós temos. Então a gratidão deve acontecer de uma forma muito clara, porque até os pequenos problemas desse corpo, a gente sabe que é para evitar que seja a nossa perdição. Tudo foi milimetricamente, minuciosamente pensado. Então não vamos esquecer isso, tá bom? Até para que a gente, quando se deparar com alguém, estar falando um pouco mais sobre isso. Ontem eu vi 2 postagens que me chamaram muita atenção dentro dessa lógica. 2 pessoas disseram assim: eu pensei que quando eu fizesse a bariátrica e emagrecesse, eu fosse feliz. E uma carinha bem triste. O que isso quer dizer? Que a felicidade do espírito é um estado de consciência que independe do corpo em que o espírito está. Quantas pessoas que se veem com olhos doentes, já estão magras e se veem excessivamente gordas? Quantas pessoas se desesperam? Então, se a gente não tiver o espírito e a mente muito equilibrada, trabalhar o modelo, que é isso aqui, não vai nos trazer felicidade. Não vai nos trazer felicidade. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Por isso que se é tudo muito pensado, por que a gente não tem gratidão? Quando nós temos um pequeno problema, uma pequena limitação, não crescemos tanto, né? Eu que sou baixinha, tenho um monte de amigos aí que são como eu, ou crescemos demais. Então a gente tem que pensar, puxa, que privilégio que nós estarmos aqui, mesmo que seja nesse tempo de pandemia, num momento caótico que o planeta está passando com tantas coisas erradas, mas está precisando de luz. Que bom que nós estamos agora estudando, não enfornados num pensamento vicioso e enlouquecedor, seja ele de reclamação, pensamento doentio de colocar a culpa nesta ou naquela pessoa, ao invés de olharmos para dentro de nós e observarmos com o que nós podemos contribuir nesse momento, seja com a nossa prece, com a nossa atitude resignada, com a transformação do nosso eu para melhor, porque coletivamente estamos sendo chacoalhados, levando um puxão de orelha. Será que todos nós estamos aprendendo da mesma forma? Estamos enxergando isso como aprendizado ou estamos apenas maldizendo? Então, é isso que está sendo dito aqui, olha. Todos esses fenômenos, então, ascendentes de cooperação espiritual, coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Então, é tudo muito bem planejado, muito bem acompanhado. O nosso concurso dos espíritos, dos construtores, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Então, é normal os espíritos auxiliarem. Aí André Luiz fala que assim ele compreendeu a elevação do esclarecimento e pacificou, né? Acalmou a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a comê-lo por dentro, né? Espicaçar-me. Em que momento deveríamos ir de novo na casa do Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me um instante
da primeira ligação de Segismundo à matéria. Então ele queria entender que hora que o espírito Segismundo estaria ligado com o corpinho que ele vai receber, que foi produzido pelos pais. E aí, continuando, ele diz assim, agiria Alexandre, né? Quando que Alexandre começa a fazer esse processo de ligação de Segismundo com o novo corpinho, com o feto? No momento da união sexual, ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Alexandre, então, diz André Luiz, que o orientador Alexandre sorriu, vendo, né? Ele com toda essa cabeça fervendo de curiosidades, em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras, e observando minha impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária a nossa presença no ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal, da união sexual, são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Olha lá, os bons espíritos dizendo, os benfeitores, no momento de união conjugal, do tálamo conjugal, né, do ato sexual em si, se esse casal vive em bases retas, vivem dentro do amor, da permuta e essências espirituais e trocas de essências espirituais, se são elevados as suas predições um pelo outro, os bons espíritos não participam desse momento. Por quê? Olha como ele continua falando. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genésica, ou genesíaca, né? Dos órgãos genésicos, sexuais, masculino e feminino. Só algumas horas depois que o espermatozoide tem que percorrer todo um caminho até chegar ao óvulo, não é? O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo, Alexandre acrescentou: temos tempo. Aí André Luiz fala que quando ele respondeu isso, ele compreendeu a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, continuou perguntando: com relação às uniões sexuais, presta atenção agora, gente. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, Alexandre, todas elas são invioláveis? Todas elas têm essa liberdade de não ter testemunhas de espíritos lá durante a união? Alexandre responde: isto não. Você não deve esquecer o que eu te falei agorinha. Só é inviolável aos lares em bases retas. É isso que está escrito aí no livro. Todos os encarnados que edificam um ninho conjugal sobre a retidão, conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privatividade dos atos mais íntimos, como se fosse privacidade, né? Consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas. Então, além, se estiver retidão, pensamentos elevados, se houver amor envolvido, né, um lar santificado com as bases cristãs, o que acontece? Além dos bons espíritos tornarem esse momento inviolável, eles também protegem para que nenhuma espiritualidade inferior ali adentre. Então eles criam uma barreira vibratória para que os espíritos inferiores ali não perturbem. Olha que fala linda dele. E continuando, ele diz assim, né? Voltando aqui, olha. Os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores.
a esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tá vendo? Então, de acordo com a nossa nobreza de pensamento e de ação, teremos ao nosso lado nobres espíritos ou espíritos do mesmo viés, com pensamentos e ações inferiores. Então, ele está dizendo que a escolha é nossa, somos nós que atraímos para o nosso lar esta ou aquela testemunha. Sério isso, né, pessoal? E continuando, ele nos diz assim: tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. E aí fazem do momento sexual, que seria a união de qualidades e virtudes espirituais, um momento animalesco, como animais, que não dão nenhum valor, né, àquele momento vivido. Então, é uma dolorosa viciação mesmo. Ainda que esses cônjuges, que esse casal infeliz esteja temporariamente catalogado no topo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Então ele está dizendo assim, ainda que aquelas pessoas que a gente veja tenham um status social, um padrão social elevado, vivam segundo as etiquetas, aquilo que você olha e fala, meu Deus, como eles são, né? Pessoas do bem. O que a espiritualidade está dizendo? Entre quatro paredes, se eles não vivem de acordo com a retidão, utilizando-se do sexo de forma divina, e não é pecado, vocês estão lendo aqui, que é uma união de qualidades, eu achei esse nome lindo. Se eles fizerem isso, não adianta a posição social que eles têm. As suas ações pervertidas vão atrair para eles espíritos do mesmo viés, com as mesmas atitudes, o que é muito sério e pode causar grandes sofrimentos já nessa existência, né? Então, por isso que ele fala que não adianta onde está, no pináculo das posições sociais, no topo, na montanha, ou se está abaixo. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me, diz o nosso querido André Luiz. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós, permanece com a própria escolha de situação em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Entendo a magnitude de seus esclarecimentos, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, a da esposa fiel e devotada ante o marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Eu acho essa pergunta belíssima e de uma profundidade muito grande, né? Quer dizer, mas e numa família que não são os dois? Vamos dar um exemplo que é só o marido, que a mulher vive na condição santificada, está no lar, dedicada ao marido, à família, mas o marido utiliza o sexo de forma animalesca, buscando fora as emoções e as ilusões da matéria. Então, esse marido, por ser pervertido, e a mulher, coitada, que tem uma condição santificada no lar, ela também vai sofrer tudo isso, essas testemunhas inferiores, mesmo não tendo a mesma condição que ele, nem merecer isso. Olha a resposta de Alexandre, que linda. Não, o mal
não pode perturbar o que é genuinamente bom. Não. Então, se há alguém bom, se há alguém fazendo bem no lar, ele é o escudo de proteção. É ele que vai afastar essas testemunhas inferiores, porque não merece. Tá vendo? Olha, o mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em caso dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulativamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Veja, durante a noite, a hora do sono físico, porque quem dorme é apenas o corpo que ali descansa, o espírito se liberta. Para onde vai o espírito? Para onde a sua consciência lhe mandar. Então, se ele tiver uma retidão no pensar e no agir, ele vai estar com bons espíritos, pode ir para escolas no plano espiritual, pode ir para escolas no mundo físico, auxiliar com espíritos benfeitores, fazer visitas, visitar entes queridos no plano espiritual, receber o amparo durante a noite, conversar com amigos espirituais, com o próprio mentor, ouvir orientações, ser auxiliado no íntimo do espírito, recebendo o fortalecimento necessário para os embates. Mas e o outro, que vive desregradamente? Para onde ele vai? Para onde as suas ações o levam, o seu pensamento também. Então imagina os locais que pode frequentar, as entidades inferiores que vão sugar as suas energias, vampirizando essas energias. Quantas pessoas a gente não vê ter problema, inclusive nos órgãos sexuais, exatamente por essas escolhas pervertidas. E às vezes vão várias encarnações vindo com problema nessa área, sem saber o porquê. Então eu creio que isso, gente, deve ser muito bem ouvido por nós, para que a gente possa compreender a magnitude e a grandiosidade das nossas ações, porque toda ação tem uma reação. Toda semeadura tem uma colheita obrigatória. Então nós devemos pensar nisso, tá bom? Por isso que após ele falar disso, né, e dessa maneira, André Luiz exclamou assim, admirado: ó meu Deus, quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas, quanta ignorância a ser vencida. E aí Alexandre diz a André Luiz: você diz bem, porque de fato, olha agora o que ele vai falar, de fato, a maioria das tragédias conjugais se transferem para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal. E ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar. Tá vendo só? Então aqui tem uma fala muito interessante, é a cada um segundo suas obras mesmo. O que a gente faz aqui é o que nós levamos na bagagem, haja visto que nem esse corpinho, que é tão bem desenhado lá em cima, tão bem produzido, tão bem pensado, a gente leva, ele fica aqui. Então o que a gente vai levar? As obras que nós fizemos, aquilo que está lá na mente, guardado, marcado, e é isso que nós devemos ter em mente. Por isso que, não sei, quem assistiu a minha palestra de ontem e quem não assistiu, eu volto a falar mais uma vez para esclarecer, tem muito a ver com o que eu falei ontem.
O nosso cérebro tem duas áreas, uma área mais interna, uma área mais externa. A área mais interna, que é chamada de arqueocórtex, que é a área primitiva do cérebro, é a área onde funciona exatamente tudo que nos assemelha aos animais. Então, quando a gente pensa no medo, animal tem medo? Tem. Então, ali também está o medo, nessa área primitiva do cérebro. O sexo, animal faz sexo? Sim. Tem a procriação? Sim. Onde está a área do sexo responsável pelo sexo? Lá no arqueocórtex, nessa área mais primitiva. A área nova do cérebro, que é a área que nos torna humanos, que nos mostra naquele lugar tudo que a gente faz que o animal irracional não é capaz de fazer, chamada de neocórtex, é a área onde nós temos ali representado o sistema analgésico central. Analgesia trabalha a ausência da dor. Então, quando a gente desenvolve coisas que não são animalescas, nós estamos produzindo mais substâncias desse sistema analgésico central, liberando essas substâncias. E essas substâncias faz com que a gente sinta menos dor. Então, a caridade, nós humanos fazemos caridade. O perdão das ofensas, nós humanos aprendemos o perdão das ofensas com Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos. Fraternidade, solidariedade, matemática, música, poesia, poema, sinfonia. Então, tudo que a gente faz que o animal não é capaz de fazer está nessa área nova do cérebro. Então, quando a gente trabalha as virtudes do Espírito ensinadas por Jesus, nós estamos elevando o nosso padrão vibratório e estamos trazendo menos doenças para o nosso corpo físico. Por quê? Porque demonstra que nós já estamos em outro padrão. Se nós estamos em outro padrão, o espírito está mais equilibrado, está mais são, passa para o primeiro corpinho, que é o perispírito, o envoltório mais sutil que o espírito usa, e chega refletindo no corpo físico. Então, quando a gente vê as doenças no nosso corpo físico, a gente tem que ver com esse olhar do quanto nós estamos usando só a área primitiva e animalesca do nosso cérebro. E o quanto a gente já é capaz de usar essa área nova, essa área responsável pelas virtudes. Por isso que Jesus se intitulou o médico dos médicos, o médico das almas. E disse, vinde a mim, porque comigo todo fardo é leve. Todo, ele não falou este ou aquele, todo fardo. Por quê? Porque se a gente fizer o que Jesus propôs, seguindo o seu evangelho e vivenciando uma página por dia, nós vamos conseguir elevar o nosso padrão vibratório, fazer aquilo que o humano tem que fazer, partindo e saindo um pouco das reações, né? Daquela coisa do olho por olho, dente por dente. Aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, sendo mais solidário, sendo alguém que seja mais fraterno, porque essas virtudes que Jesus está ensinando são elas que vão trazer saúde para o nosso espírito. Mente sã, corpo são. Simples assim. Então é isso que nós devemos, meus irmãos, buscar entender hoje. E veja que toda a lição trouxe para nós hoje um capítulo mais extenso de novo sobre a união conjugal. Quantas vezes nós aprendemos que sexo era uma coisa suja? Esta ou aquela rótulo, este ou aquele rótulo religioso, esta ou aquela religião, às vezes nos ensina isso. E a gente às vezes não tem o amor ao próprio corpo. E aí vem o plano espiritual e diz que lá no mundo espiritual existe um local que estuda o corpo masculino, o corpo feminino, como uma obra de arte, molécula a molécula, célula a célula, órgão a órgão. Aquele corpo, aquele molde belíssimo desenhado, mostra que é graças a essa união sexual chamada pelos espíritos de união das qualidades que nós temos a chance de estarmos aqui. Então ele é muito bem visto. Foi criado por Deus. Deus não criaria algo que fosse ruim.
O problema é como nós enxergamos. Nós enxergamos com a área primitiva do cérebro, agindo como animal irracional, ou nós enxergamos com a beleza dos olhos humanos, que já agem mais com os sentimentos elevados e com as virtudes do espírito. Quanto de amor envolvido e quanto de pele apenas. Então é muito importante a gente saber disso. E olha a importância de nós termos essa ideia. Você está dando de si, com amor, auxiliando alguém a voltar com amor. Então é muito importante. Ana Lopes, depois você me manda o nome do seu filho, tá bom? Que a gente vai colocar no caderno de vibração. Gente, olha, estamos já estourando o nosso tempo. Aqui dentro da fala, vocês viram que foram só esclarecimentos para que nós pudéssemos então ter a noção disso, para não ter que ficar voltando na mesma tecla. Mas aqui nós estamos tendo a noção que tudo isso que está sendo dito é para nos chamar a atenção. Quanto foi pensado, estudado, o corpinho que nós temos, a família com a qual nós estamos, o quanto de oportunidade nós recebemos. E aí a gente tem que olhar para trás e ver a nossa história, porque hoje nós estamos aqui adultos. Não temos nenhum jovenzinho de 16, 17 anos, né? Tinha a Fernanda, não sei se a Fernanda tá aí hoje, que é a mais novinha, né? Mas a maioria de nós já tem uma vivência. Lá atrás, se a gente olhar com olhos de uma única existência, quantos de nós não tem mágoa do pai ou da mãe pelo tratamento que recebemos? Talvez pelo desamor, pelo abandono. Talvez por acharmos que preferia filho A ou filho B. Agora a gente desnuda a família para além de uma única existência e começa a pensar na pluralidade das existências. Não fica mais claro a gente entender que nada temos que não merecemos? Que é a cada um segundo as suas obras? Então os personagens que nós somos hoje, eu sou Rose, tenho meus pais. Se em algum momento a gente teve algum problema e você olha e fala assim, puxa vida, mas eu não fiz nada para merecer isso. Não fizemos nada nessa existência, graças a Deus. Por isso que Chico Xavier falava muito pro esposo de Meimei, o Naldinho. Ah, Naldinho, que bom que hoje você só apanha. Como quem diz, outrora você só batia. Então, quando a gente olhar com esse olhar, vamos pensar assim, não recebi o amor que eu gostaria de ter tido do meu pai e da minha mãe quando criança. E talvez isso me tirou uma bagagem de emoções e de olhar materno para com meus filhos. Porque vocês sabem que a gente tende a repetir aquilo que nós recebemos. Se a boca fala do que está cheio o coração, muitas vezes a gente repete padrões, né? Porque não recebemos outro modelo. Então agora é o momento da gente modificar o nosso modelo e começar a pensar assim, meu Deus, talvez aqui, junto comigo, eles não conseguiram, falharam, fraquejaram, porque disseram que iriam me perdoar, mas no momento X, sobre o mesmo teto, não tiveram a fortaleza espiritual para que isso acontecesse. Mas eu tenho obrigação de não ter mágoa deles. Porque graças a esse empenho, se eles não fizeram mais, uma coisa, está lá no Livro dos Espíritos, se eles me deram um corpo físico, favorecendo que aquele modelo lá de cima fosse colocado em prática aqui, eu já tenho que agradecer pela eternidade e orar por eles todos os dias, sendo grato por esse corpo, sendo grata pelas oportunidades e pedir perdão. Porque se eles não caminham mais comigo agora, na matéria, espiritualmente eu tenho certeza que quando a gente chega lá, ou nós despertamos com uma festa, ou nós choramos muito, porque a gente vê o tempo que perdeu e as oportunidades que foram desperdiçadas. Mas nós, eu e vocês, hoje nós estamos aqui.
E o hoje tem que ser escrito de maneira diferente. Não podemos mais olhar com esse olhar de vitimismo, de ficar contando a história do que meu pai e minha mãe fez comigo, como se isso justificasse tudo que eu sou hoje. Eu preciso entender que a libertação daquela mágoa e daquele poço de mágoa que eu posso ter, tem que ser retirado de mim, porque senão eu vou estar abandonando as virtudes, o lado novo do cérebro, e vou agir de forma animalesca. Fez para mim, vou fazer também. E aí quando eu vejo, inconscientemente eu estou fazendo com meu filho, com a minha filha, e estou perdendo também a minha oportunidade. Então vamos nos fortalecer, vamos ter gratidão por essa oportunidade e vamos sempre entender que as nossas semeaduras de hoje serão por nós mesmos colheita amanhã, a nossa colheita de amanhã. Então vamos ver bem que semente nós estamos escolhendo. É da discórdia ou é da renúncia e do amor? É isso que a gente tem que pensar. Eu agradeço muito a cada um de vocês, mais uma vez. Reencarnação de Segismundo é um capítulo grande. Por isso, quanto mais nós estudarmos, mais a gente vai aprender. E eu acho que ele tem essa função. A gente compreender a grandiosidade da existência e do fornecimento de um corpo físico e a importância da gente compreender que nós não estamos aqui para brincar e para passar férias. Nós estamos para estudar e nos transformarmos. Temos que voltar para a pátria espiritual, uma melhor versão de nós mesmos. Gratidão. Gratidão a todos. Boa noite. Mais uma vez, aqueles que puderem, compartilhem, né? E que nós possamos ter uma semana de muito aprendizado e de muito despertar de consciência, porque aí cada atitude nossa vai estar carregada das virtudes cristãs e dos ensinamentos de Jesus, mas também dessa doutrina consoladora, que mostra para nós que o que nós hoje somos fará muita diferença na volta amanhã para casa, trazendo-nos alegria ou muito choro e muito arrependimento, porque não há coisa pior. A gente sabe que o espírito passa por esses estágios. A gente faz, depois lá no plano espiritual cai a ficha, a gente analisa, desperta, e analisando, se a gente se arrepende, a gente tem que reparar. Não tem essa de fazer um jejum, orar ou desfiar o rosário e falar que está tudo certo, ter um perdão coletivo. Nós podemos nos arrepender, temos o direito de despertar a consciência, mas o dever de reparar. E nós temos que reparar. Tudo que a gente fez equivocadamente, com muita consciência, a gente tem que organizar e pensar. Então eu que agradeço, Soraya, gratidão a todos. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Beijo no coração de todo mundo. Gratidão mais uma vez a cada um que está aí conosco, tá bom? Um beijo.